E sejam todos bem-vindos aqui ao programa Jam Station, ao quadro Paper Review, ou seja, uma review, né, de algo que foi pago. Ou seja, nesse caso, o Rudy Rafael pediu mais um filme aqui pra gente e estou trazendo para vocês então o filme Ao Seu Lado, de 2022. O nome original em inglês é In From The Side. É um filme britânico aí de 2022 que meio que explora a história de um romance entre dois jogadores de um time de rugby. Aqui vamos tentar fazer uma análise um pouco detalhada e, né, bom, vamos tentar pensar um pouquinho tanto do lado crítico quanto da recepção do público. Então, vamos começar, né? Bom, vamos começar pelos pontos positivos, né? Mostrar o que tem de interessante nesse filme, né? A abordagem do tema LGBT e aquele monte de letras e tudo mais. Né? A cada ano mudam a ordem das letras e o tanto de letras, então vamos se ater às primeiras 4 letras para facilitar no vídeo. Né? LGBT. O filme ele é elogiado pela sua representação de personagens, né, LGBT de forma bem resolvida com a sua sexualidade, explorando desejos e vontades de forma consciente. A fuga de estereótipos é um ponto positivo também, né, porque se diferencia aí de, né, filmes de descobrimento gay, histórias trágicas e tal, meio que apresenta uma narrativa que meio que desafia os estereótipos hollywoodianos. Então já nesse ponto já é algo bem positivo, porque não fica sempre aquela mesma história de sempre, né? A complexidade emocional. É considerada uma história de amor complexa e avassaladora, né, pelo menos para 2022, mostrando diferentes histórias que podem ser contadas por perspectivas LGBT ou não. Agora, também tem seus lados negativos, né? Como a direção inconsistente, né? Porque a direção foi criticada duramente por se perder em vários momentos aí, né? Como uma primeira metade bem arrastada, uma segunda metade com um ritmo muito acelerado, né? E meio que isso prejudica o desenvolvimento dos conflitos. Então, às vezes, o espectador ele não consegue entender o que está acontecendo, para onde está indo as coisas, por que algo aconteceu especificamente. Lógico que eu não posso ficar dando spoilers, né? Caso você tenha vontade de assistir o filme. Bom, os personagens, muito superficiais. Né? Eu tive que anotar aqui algumas das coisas, porque tem realmente coisas ali que, minha Nossa Senhora. Mas os personagens, eles eram, assim, se a gente for parar para pensar, eles não são profundos ou atrativos. Né? O roteiro não sabe para onde ele quer seguir. Cada hora ele está indo para um lado. Você acha que ele vai começar a ir para um certo lado, ele vai para outro lado que não tem nada a ver com aquilo. Então, algumas coisas ficam como pontas soltas. Né? Então fica meio esquisito. Né? O roteiro ficou bem perdido nesse ponto. As técnicas clichês, que é uma coisa já até esperada. Né? O uso dos clichês como câmera lenta em cenas românticas e sexuais meio que acaba sendo mais visto como algo fetichista do que inovador. Ele acaba não inovando nem nisso. Então, por exemplo, teve vários sites por aí, como por exemplo o Poltrona Nerd, que descreve o filme como uma obra desafiadora que foge dos padrões e estereótipos construídos pelo cinema de Hollywood. Então, nesse ponto até dá para levar. O Clube do Filme critica o filme por tratar temas aí como a não monogamia de maneira pejorativa e por ter um potencial desperdiçado em termos de narrativa e técnica. Também eu concordo com isso. As vertentes de cinema, né? A vertente do cinema diz, né, mencionando aí que o filme atinge na superficialidade da própria trama e tenta uma estética de filme de festival sem sucesso. E, mais uma vez, eu sou obrigado a concordar, porque realmente algumas coisas acabam falhando feia, assim, né, por causa disso. Lógico que a recepção do público na época, né, teve, por exemplo, teve gente falando que o filme até que foi bem dirigido e agradável de assistir, só que só o final foi bem construído. O resto deixou a desejar. Mas assim, então por quais motivos uma pessoa ia querer assistir isso? Né? Para quem busca uma narrativa que foge de estereótipos e apresenta uma história de amor complexa dentro da comunidade LGBT, por exemplo, é um filme que valeria ser assistido. Interessados em filmes que desafiam aquela ideia de que a identidade sexual é o único aspecto definidor de personagens gays, por exemplo, também é algo que seria um motivo para assistir. Agora, existem os motivos para não assistir.
Porque pode não ser atraente para quem procura personagens mais profundos, uma narrativa com um desenvolvimento mais consistente, né, uma direção melhor mesmo, né, ou até mesmo para aqueles que preferem técnicas de cinema mais inovadoras, porque a galera vai acabar se decepcionando, porque só estão usando clichês cinematográficos. É um filme que tem sido reconhecido pela sua abordagem, né, que é única e desafiadora das histórias LGBT para 2022, mas teve essas críticas, né, por causa dos aspectos técnicos, o desenvolvimento dos personagens, que quase não teve. Então a decisão de assistir ou não, aí depende de vocês, né? Só que o filme é um ensaio sobre a paixão e o preconceito dentro dos esportes. Então é um filme de romance e esportes ao mesmo tempo, né? O que lembra bastante, né, se a gente for parar para pensar, em animes como Haikyuu ou então como Slandunk, que tem o plot do romance, mas o foco maior acaba sendo o esporte. Nesse caso aqui, tá 50-50. Né? Então, a gente pode pensar como um observador atento, né? O diretor Matt Carter, ele apresenta aí uma drama que transcende as quatro linhas do campo do rugby, mergulhando nas complexidades das relações humanas, na luta constante contra o preconceito, né? E às vezes até da pessoa tendo preconceito contra ela mesma, mais do que as outras pessoas. Bom, assistindo o filme vocês vão entender melhor. Esse filme estreou em 2022 e é uma narrativa até que corajosa, que explora esses desafios e paixões dos personagens, com uma certa sinceridade crua. Pelo menos isso é um ponto que eu diria como positivo. A trama é a seguinte, né, o filme segue essa história do Mark e do Warren, são dois jogadores de clube de rugby de Londres, cujo relacionamento secreto é ameaçado quando a paixão se choca com a realidade do esporte dominado por homens. Né? Mas eu admito que eu sempre achei que esse esporte fosse mais para homens que gostavam de outros homens. Mas, né, quem sou eu para dizer? Eu não jogo rugby para saber. Mas é isso. Querendo ou não, é um esporte bruto, físico. Quem joga rugby vai saber explicar melhor isso aí. A trama vai se desenrolando com essa intensidade até que palpável, refletindo as tensões e os triunfos de um amor proibido, ou que, né, seria considerado proibido algumas décadas atrás. Hoje em dia, não dá para se dizer que é proibido, a não ser que as famílias fossem inimigas, tipo Romeu e Julieta. Mas teve logo seus acertos e tudo mais, né? Se a gente for parar para analisar, ele brilha na capacidade de retratar a masculinidade tóxica, a homofobia dentro do esporte, sem cair em clichês na parte de roteiro, apesar de tudo. O filme é aquele testemunho da força, do amor, da coragem necessária para enfrentar adversidades, num mundo que muitas vezes se mostra hostil, né? Nesse caso, a diversidade. Né? Então, assim, essa é a ideia que eles queriam passar. Só que, lógico, eles tiveram os delizes, né? Porque, no entanto, o filme não está isento de falhas, né? A narrativa, em vários momentos, ela está desconexa. Né? Eu já até falei nessas pontas soltas antes. Né? Tem uma montagem que meio que oscila entre algo brilhante e confuso. Então, fica parecendo muito um filme cabeça sendo assistido por alguém que não gosta desse tipo de filme ou que não entende esse tipo de filme. Ou pode ser simplesmente um filme fútil visto por pessoas não fúteis. Então, ou um filme não fútil visto por pessoas fúteis. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? É um filme que ele não consegue fazer o público entender o que ele quer passar. Então, ele fica meio confuso e perdido. E lógico, também tem a caracterização de alguns dos personagens aí, né? Os secundários, por exemplo, que carece de profundidade. Então, deixa a desejar em termos de desenvolvimento. A direção, né, demonstra aí um olhar afiado, né, por assim dizer. Só que tem muitas inconsistências. Lógico, tem momentos aí de genuína beleza cinematográfica, né, intercalados com sequências que parecem desconjuntadas, o que acaba prejudicando a fluidez da história, né? As performances, lógico, são um ponto alto do filme. O Alexander Lincoln como Mark e o Carl Davis como Warren, por exemplo, eles entregam atuações poderosas, capturando aquela vulnerabilidade, a força dos seus personagens com uma autenticidade que transcende a tela. Então, né, vou mostrar para vocês aqui a capa, por exemplo, aqui, ao seu lado. Ó, Alexander Lincoln e o Alexander King aqui aparecendo aqui, ó, para vocês terem uma ideia. O que acontece? Esses dois atores são ótimos atores, né? Eles têm aqui essa, qual que é a palavra que eu poderia usar assim?
a vontade de fazer acontecer, né? Aquela paixão pelo seu trabalho, então junta, né, o fato de serem atores que estão dentro de um esporte e dentro de uma arte ao mesmo tempo. E é isso, né? Se a gente for parar para analisar, por exemplo, aqui uma das cenas icônicas do filme, né? A gente vê aqui os caras já comemorando e tal, né? Porque é um momento assim de êxtase, um momento de grande felicidade, de vitória de alguma forma, né? Qualquer tipo que seja, é uma vitória. O que acontece? Ele é um filme necessário? Sim e não. Ele é necessário pelo seu tema e tudo mais. Ele é desnecessário, talvez pela ideia de ser desconexo, meio perdido no roteiro e na narrativa, e às vezes ele se perder onde ele está querendo ir. Ele quer ir para cá ou ele quer ir para lá? Para que lado que está indo esse roteiro? Então, ele se perde no caminho, né? Então, assim, ele é um filme que a parte necessária seria o que ele desafia o espectador a confrontar suas próprias noções pré-concebidas sobre o mundo, sobre a sexualidade e tudo mais. Não é um filme para crianças, é um filme para realmente adultos, né, adolescentes mais resolvidos e tal, para que a pessoa não fique com preconceitos em cima, e sim que ela tente entender um pouquinho com outra visão o que está acontecendo ali na tela, porque, querendo ou não, todo filme tem não apenas uma mensagem, mas também sua estética, né, a sua narrativa, sua linha de pensamento. E lógico, apesar das suas imperfeições técnicas, né, que são óbvias para quem curte cinema há um bom tempo, ainda é uma obra que merece ser vista, né, pela importância da sua mensagem, pela paixão que palpita aí no coração das pessoas que participaram. Então, assim, dá pra ver que eles se esforçaram. Então, é uma direção que às vezes vai, às vezes não, atuações boas, né, uma narrativa meio perdida, e lógico, né, não poderiam faltar aí os clichês, né, porque todo filme acaba caindo em algum clichê. Então isso é uma coisa meio assustadora, por assim dizer. Então, não confundam, inclusive, com outros filmes com nome parecido. Ao seu lado é esse filme, né? Então tá aqui a imagem para vocês saberem qual é a capa. Houveram outras capas e tudo mais, mas essa foi a que eu achei em qualidade melhorzinha em português, para vocês saberem que filme procurar. Eu não sei em qual lugar estão passando agora, em qual streaming, mas tá aí, né? Se você quer ver um filme LGBT aí que tenha um assunto interessante, esse é o filme, né? Eu recomendaria, né, A Vida Segundo Garp, né, que é com o Robin Williams, né, bem anos 90, assim, que é um filme que também aborda um pouco isso, né, esses assuntos, né, mais queer, por assim dizer. Né, e, de todo jeito, né, fica aqui essa mensagem para vocês, é um filme interessante, dá para vocês assistirem sem medo, né, foi um pedido do Rudy Rafael, e então eu trouxe aqui para vocês. Se vocês quiserem aí mandar alguma coisa aí para eu também fazer um review e tudo mais, né, mídia física, né, tipo jogo de videogame, DVD, Blu-ray, VHS ou qualquer outra coisa, um CD da sua banda que você acabou de lançar, um filme que você mesmo fez também, um jogo, sei lá. Pode mandar aqui na Caixa Postal 42313, agência AC Ipiranga, São Paulo, SP, CEP 04218-970. E lógico, se você quiser pedir um filme aqui para eu assistir e fazer uma review específica que você nunca viu ninguém fazer, ou que você gostaria de ver a minha opinião, talvez um filme que eu nem conheço, tá aí, ó, o Pix, a chave Pix é djata@gmail.com, né? E aí você pode pedir o filme que você quiser que eu faça uma review especial, um filme, episódio de alguma série, episódio de animação ou um longa animado. Mas é isso. Então, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Sou Mais Pop TV, o canal de entretenimento que você precisa, e é isso aí. Então, até a próxima, galera, aqui na Jam Station.